Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, questões de concordância, tá? Hoje realizaremos 3 questões, 7, 8 e 9. Vamos então à questão 7, é uma questão de concurso para o Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá, o enunciado está aqui, logo abaixo, tá? Em norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com, ou seja, vamos preencher os espaços aqui, né, obedecendo às regras de concordância. Vamos lá, então. Falha no Facebook, né? Então, sujeito no singular, verbo tem que ficar no singular. Então, falha no Facebook, expõe, tá? Então, aqui, ó, estou entre a letra A e a letra B. Já posso cortar as opções C, D e E, porque elas estão erradas, porque o verbo está no plural, tá? Então, a falha no Facebook expõe núcleo do sujeito no singular, verbo no singular. Falha no Facebook expõe dados de 6 milhões de usuários. Números de telefones e e-mails por parte do site. Números, tá? Os números, tá? Eles estavam disponíveis, tá? Para download. Então, fica aqui letra B. Questão até, né, até fácil, né? Então, vamos lá, ó. Números de telefones e e-mails por parte do site. Os números, eles estavam disponíveis para download, né? A partir da ferramenta, baixe uma cópia de seus dados, presente na seção geral da categoria Privacidade, sem o consentimento dos cadastrados na rede social. Então, falha no Facebook expõe, números de telefones e e-mails estavam disponíveis, tá bom? Então, número 7, bem fácil, letra P, trabalhando os conceitos básicos de concordância, tá? Número 8, ainda, né, para o Poder Judiciário, outra questão aí de concordância, tá? Vamos lá, ó. A indústria deu o alerta, né? A indústria deu o alerta. Nos próximos 3 anos, o Brasil vai precisar de mais de 7 milhões de profissionais de nível técnico para suprir a demanda do mercado, conforme mostrou o mapa do emprego na indústria 2012, da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Bom, enquanto sobram candidatos com formação superior, generalista, faltam técnicos e tecnólogos, né, especializados. Segundo analistas, vamos lá, agora eu vou procurar, né, a opção que melhor preencha aqui o espaço. Conforme analistas, segundo analistas, tá? Não existe indícios que será preciso equilibrar? Não, né? Não, tá errado, né? A própria concordância aqui está errada, né? Não existem indícios de que, né? Então, letra A tá fora. Segundo analistas, não se questionam de que será preciso? Também, né? Também não parece correta, tá legal? Vamos então para a letra C. Segundo analistas, não é provável que será preciso equilibrar essa equação. Ou seja, né? Se faltam técnicos, né? É bem provável que será preciso equilibrar, né? Então, não serve, devido ao advérbio não aqui. Também não, né? A letra C incorreta, tá bom? Então, vamos agora, estamos entre a letra D e a letra E. Segundo os analistas, não há dúvidas de que será preciso equilibrar essa equação
para evitar um colapso em setores importantes da economia por falta de profissionais qualificados. Então, pessoal, né? Praticamente aqui não tem nem como, né, marcar outra opção, ó. A opção a se marcar aqui, ó, é letra D, tá? Não há dúvidas de que será preciso equilibrar. Lembrando que o verbo haver, tá, no sentido de existir, sempre fica na terceira do singular. Tudo bem? Tá? Se fosse o verbo existir, ele iria para o plural, tá? Efetuando a concordância com dúvidas. Ficaria assim, ó, não existem dúvidas de que será preciso, tá? Mas o verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular. Então, a número 8, né? Relativamente fácil também, né? Letra D. Vamos, então, agora a número 9, tá? Que é a de uma banca militar, né? Vamos lá. Bom, ao preencher corretamente as lacunas, no caso abaixo, né? Eu dei uma invertida para poder corrigir melhor, né? Ao preencher corretamente as lacunas abaixo, observa-se a possibilidade de mais de uma concordância, né? Nas duas opções, né? Nas duas orações, tá? Então, vamos lá. O que o enunciado, o que a questão quer, né? Eu tenho aqui o número 1, tá? Tem o número 1, 2, 3 e 4. Número 2, tá? Ó, número 3 e número 4. Né? Em cada opção, tá, eu tenho duas frases. Tá? A questão, ela quer o seguinte, ela quer que eu assinale, né, a opção ou as opções em que as duas frases admitam as duas concordâncias. Vamos ver aqui, ó. É uma questão, né? Ela não é difícil, mas ela é difícil de explicar. Mas vamos lá. Então, eu vou procurar, né, entre 1, 2, 3 e 4, né, a opção em que as duas frases admitam duas concordâncias. Tanto, né, tanto no singular quanto no plural. Vamos lá. Número 1, tá? Número 1 aqui e número 1 aqui. Outra vez, sobe de preço hoje o açúcar e o café. Portanto, moderem no consumo deles, tá? Aqui na número 1, pessoal, eu percebo que pode haver, né, optativa, né? Pode haver as duas concordâncias aqui, tá? Quando o verbo, né, ele vem antes do sujeito e composto, né, no caso, né, o preço sobem de preço hoje, o café e o açúcar, né? O açúcar e o café sobem de preço, não? Então eu tenho um sujeito composto, tá bom? O açúcar e o café, sujeito composto. Quando o verbo vem antes, tá, do sujeito composto, eu posso concordar com o mais próximo, sobe de preço o açúcar, ou eu concordo com os dois, sobem de preço o açúcar e o café. Então, a número 1 da questão 1, tá? A frase primeira da questão 1, admite as duas formas, as duas maneiras, né? As duas possibilidades de concordância. Então, beleza. Para eu considerar a primeira, eu preciso que a segunda frase também admita, né, as duas possibilidades de concordância, tá? Então, vamos lá. Infelizmente, né, chovem grandes asneiras nos discursos dos políticos fanáticos. Então, pessoal, olha só. O verbo chover aqui, naturalmente, né, chover é um verbo que indica o fenômeno da natureza, né, o sujeito é inexistente, tá? O verbo é impessoal, não existe sujeito, o verbo fica no singular, ok? O verbo chover, por indicar o fenômeno da natureza, ele é impessoal, porque a frase não tem sujeito, ele só fica no singular. Porém,
ao lermos a frase, né, nós chegamos aqui à constatação de que o verbo chover não está literal. Ele não está indicando um fenômeno da natureza, tá? Tá bom? Infelizmente, chovem grandes asneiras, ou seja, há uma grande quantidade, né, de asneiras pronunciadas, proferidas nos discursos dos políticos fanáticos, tá bom? Então, o verbo aqui, ele deve ir para o plural, concordando aqui, ó, tá bom? Com o sujeito, porque tem sujeito, tá? Porque o verbo ele está no sentido conotativo e não no sentido literal, tá? Então, a número 2, tá? Só admite um tipo de concordância. A frase 2, tá? Só admite um tipo de concordância. Então, a opção 1 não serve. Eu tenho que escolher a opção em que as duas frases possibilitem, né, duas formas de concordância, as duas maneiras de concordância, tá? Tanto no singular, o verbo, quanto no plural. Então, a número 1 não. Difícil, né? É uma questão difícil de explicar, né? Vamos lá. Número 2. Foi um bando de marginais que roubou ou roubaram, tá bom? Roubou ou roubaram, certo? Por quê? Ó? Em expressões assim, tipo assim, partitivas, né? Eu posso concordar com um elemento ou posso concordar com o outro. Ou eu concordo com um bando que está no singular, ou eu, né, concordo com marginais que está no plural, tá? Então eu posso falar, foi um bando que roubou, né? Ou foi um bando de marginais os quais roubaram a mansão do milionário da informática. Então a opção A admite as duas possibilidades de concordância. Ok. Vou marcar aqui, né? Ok. A segunda frase da opção 2, né? Da opção 2 aqui, né? Ela também admite, tá, as duas formas de concordância, porque, né, está ali, né, na mesma teoria. Em expressões partitivas, eu concordo com o primeiro elemento, ou eu concordo com o elemento no singular ou com o elemento no plural, tá bom? Vamos lá. Na frase 2, a maioria dos turistas, né, já retornou. Se eu colocar o verbo retornou, eu estou concordando com maioria. Mas eu também tenho a opção, eu tenho a possibilidade de concordar o verbo no plural. Aí eu estarei concordando com o termo turistas. Então, a maioria dos turistas já retornou ou a maioria dos turistas já retornaram, tá? Então, a possibilidade de mais de uma concordância verbal nas duas orações se encontra aqui na número 2, tá? Então, olha, a letra A eu posso cortar, tá? Na letra C não cita aqui a opção 2 e na letra D não cita, né, a opção 2. Então, aqui, ó, eu já mato a questão, tá? Letra B. Porém, né, vamos avaliar as opções 3 e 4, tá? Vamos lá. Opção 3 aqui, ó. No acidente de 11 de setembro, o piloto terrorista e todos os passageiros inocentes morreram, tá, pessoal? Aqui só admite, tá? Só admite o verbo no plural. Por quê? Olha, eu tenho um sujeito composto aqui, ó. O piloto terrorista e todos os passageiros inocentes, tá? É um sujeito composto, porque tem dois núcleos, piloto e passageiros, tá? Tem dois núcleos, né? Se o verbo vem após o sujeito composto, ele obrigatoriamente deve concordar no plural. Então, a número 3, tá? Não possibilita, né, as duas formas de concordância aqui. Então, já não serve, né? Mas vamos lá, vamos conferir a frase 2, tá? Os artistas chegaram, tá? Vamos lá. Trata-se de cantores que apresentarão também suas composições, né? Bom, gente, o verbo tratar, né, mais o pronome ser,
indica, né, que o verbo deve ficar aqui, ó, no singular, tá? Tá bom? Porque, vamos lá, é um verbo transitivo indireto, certo? Então, só admite aqui, ó, a, vamos ver aqui, ó, a segunda, tá? A primeira opção aqui, ó, tá? Vamos lá. Trata-se de cantores, tá? Que também apresentarão suas composições. Vamos lá, então, só admite um, tá? Então, na frase 1, morreram, somente plural, e na frase 2, trata-se, né? Somente no singular, tá bom? Então, a número 3, resolvida, tá? E a número 4, vamos lá. O amor ou ódio exagerados, tá? Eles, né, nos deixam apreensivos, tá? Porque o sujeito aqui, ó, o verbo, né, ele está após o sujeito, tá bom? Então, ele deve ficar no plural, somente no plural. Não admite, né, a possibilidade, né, de concordar no singular. Só admite uma possibilidade de concordância, tá? Então, certo. Número 1 resolvida. E número 2, um ou outro, tá? Evento misterioso sempre, tá, acontecia. Era um ou era outro, e não os dois simultaneamente, tá bom? Se fosse um e outro evento, se fosse um e outro evento, o verbo iria para o plural. Mas como é um ou outro, o verbo deverá ficar aqui no singular, tá bom? Então, ó. Então, pessoal, né? A facilidade das duas primeiras foi compensada, né, na dificuldade aqui de explicação, né, da terceira questão. Mas espero que eu tenha conseguido explicar, tá? Então, o que queria a questão 9, né? A questão 9 queria que você assinalasse a opção em que houvesse as duas possibilidades de concordância. Porque muitas vezes a concordância verbal, né, principalmente, ela é opcional. Você pode colocar o verbo tanto no plural quanto no singular. Então, a questão 9, ela pedia isso, que você assinalasse a opção em que havia duas possibilidades de concordância, com o verbo no singular ou com o verbo no plural. A opção correta a se marcar, né, foi apenas a opção 2, que apresenta duas frases, tá, que eu posso concordar o verbo aqui, né? Posso usar a concordância com o verbo tanto no singular quanto no plural. As demais opções, né, ou era uma ou era outra, tá? Sempre havia uma questão, uma oração que impossibilitava, tá? Então, a número 9, pessoal, opção a se marcar, letra B.